Olá pessoas, Jason aqui e hoje eu te conto a história do 3DT, um sistema RPG satírico brasileiro. Vou deixar o link do vídeo sobre o sistema de RPG no card e na descrição para quem não viu ou quer rever. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para ser notificado toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. Combinado? E comenta, você já jogou RPG? Se sim, quais sistemas você conhece? Sem mais enrolações, bora para esse super vídeo! 3DT, anteriormente conhecido como Defensores de Tóquio, é um sistema simples de RPG que satiriza os animes, mangás, jogos de luta e séries japonesas, Tokusatsu, indicado para jogadores iniciantes. Foi criado por Marcelo Casaro, editor executivo da revista Dragão Brasil, com o objetivo de apresentar o RPG para iniciantes ou para pessoas que não têm como gastar muito. Nele, o jogador tem um número de pontos determinado pelo mestre e com ele define as características de seu personagem, além de comprar vantagens e perícias. A facilidade para a criação de personagem e o preço acessível fez desse um jogo popular no Brasil. Muitos jogadores começaram a jogar RPG com 3DT, que depois de um tempo ganhou o cenário oficial chamado Tormenta, que é baseado em vários cenários de RPGs de fantasia medieval. O Manual Defensores de Tóquio, terceira edição, turbinado, ampliado e revisado, veio simplificar ainda mais o jogo, mudando as regras de combate e o sistema de magias. Entre 2000 e 2001, a editora Trama também chegou a lançar uma revista em quadrinhos em formatinho chamada Defensores de Tóquio. A revista era composta por histórias no estilo mangá e teve apenas 3 edições. A história, antecedentes e contexto. Seu criador, Marcelo Casaro, foi roteirista da revista O Pequeno Ninja, onde estreou o personagem Capitão Ninja, e Heróis da TV na editora Abril, onde foram publicadas histórias de Jaspion, Cybercop, Black Kamen Rider, entre outros. Na revista Os Trapalhões experimentou o conceito de aventura solo da paródia de Diana Jones. Posteriormente roteirizou os quadrinhos de Street Fighter pela editora Scala, também editou as revistas Pro Games e Gamers, na mesma editora, onde utilizou novamente o Capitão Ninja em paródias aos personagens de jogo de luta. Nas páginas da Gamers, chegou a escrever matérias sobre RPG e apresentou um projeto de revista à editora. Com a recusa, se mudou para a Trama, criada por Rui Pereira, ex-sócio da Scala. D&T. Considerado as influências orientais do autor, o sistema foi criado para jogar em cenário inspirado em produções japonesas, animes, videogames e tokusatsus, recebendo o nome apropriado de Defensores de Tóquio, abreviadamente D&T, uma alusão ao D&D, sigla de Dungeons and Dragons. Inicialmente, Defensores de Tóquio seria um suplemento para Toon, um sistema de RPG satírico baseado em desenhos animados americanos, como Pica-Pau, Tom e Jerry, Looney Tunes, etc. Publicado em 1984 pela Steve Jackson Games. No Brasil, o jogo Toon foi publicado em 1996 pela Devir Livraria, com o título Toon, o RPG, no mundo dos desenhos animados. Como o projeto não vingou, Casaro resolveu criar um sistema próprio sem qualquer relação com as regras de Toon. Assim, Defensores de Tóquio surge, em outubro de 1995 pela editora Trama, editora que publicava a revista Dragão Brasil, sendo publicado como o primeiro número da revista Dragão Brasil Especial, com apenas 30 páginas. Apenas 4 meses depois, em janeiro de 1996, o D&D já havia vendido mais de 10 mil exemplares. Em nota, 3DT nasceu em 1994. Começou com poucas páginas, muito simples, como tantos outros nos Estados Unidos, onde RPGs em forma de fanzine existem aos milhares. 5 atributos básicos, um punhado de vantagens e desvantagens e um tema da moda. Em plena febre dos Cavaleiros do Zodíaco, o jogo era uma sátira aos heróis japoneses e seus golpes mirabolantes, ataques acompanhados de gritos e estranhos códigos de honra. Daí o nome Defensores de Tóquio. Marcelo Casaro, Press Release. AD&D. Uma segunda versão foi lançada e chamada de Advanced Defensores de Tóquio, ou AD&T. Outra alusão a Dungeons and Dragons, dessa vez a segunda versão do sistema chamado
Advanced Dungeons and Dragons, ou AD&D, sendo publicada na revista Dragão Brasil Especial número 3, em junho de 1996, com menos de 50 páginas. Não havia perícias, e o custo das características e vantagens era exatamente 10 vezes maior. Os personagens eram construídos com 150 pontos, e as vantagens eram poucas e bem específicas ao universo anime e mangá. Faltava o elemento genérico das edições posteriores. 3DT, em 1998, surge a terceira edição, apelidada de 3DT Defensores de Tóquio, terceira edição. Essa nova versão teve cenários licenciados de jogos de videogame, como Street Fighter, Final Fight, Mortal Kombat, Dark Tactics e Mega Man, além de regras e adaptações da revista Dragão Brasil. Esta edição mudou o custo de todas as características e vantagens e acrescentou pela primeira vez as perícias. O manual 3DT, de capa vermelha, foi lançado em março de 2000, como brinde na compra da revista Dragão Brasil número 60. A novidade é que o sistema deixou de ser exclusivo para produções japonesas e passou a ser genérico, tal como GURPS. Esse manual representou a consolidação das regras do sistema, antes esparsas nos fascículos da adaptação de cenários específicos e em artigos da Dragão Brasil. De acordo com Cassaro, a transformação em um sistema genérico foi para evitar problemas com direitos autorais. Em janeiro de 2001, foi publicado o livro Defensores de Tóquio, o jogo de RPG. Livro que segue a premissa original do sistema em satirizar produções japonesas, mas agora atualizado com as regras da terceira edição. No mesmo ano veio o manual 3DT revisado e ampliado, também conhecido como Primeiro Manual Azul, ou RA. Também em 2001 foi lançado o primeiro 3DT Fast Play, uma versão resumida do sistema, que em 2002 foi dado como brinde na revista Dragão Brasil número 79. Em fevereiro de 2003, o manual 3DT revisado, ampliado e turbinado, também conhecido como Segundo Manual Azul ou Manual RAT, ou apenas Manual Turbo. Após o lançamento do Manual Turbinado, foi lançado um e-book no formato PDF do 3DT Fast Play e uma versão impressa. Esse foi o segundo Fast Play. Em termos de regras, a edição Turbo acrescentou o sistema de pontos de magia, PMs, novas vantagens e desvantagens, e o sistema de força de ataque, FA, e força de defesa, FD. Nesse ano, é lançado o Tormenta D20. Foram publicados suplementos para 3DT, baseados nas revistas em quadrinho UFO Team, que trazia de volta o Capitão Ninja, e o Avenger, ambientado em Tormenta. Também foram lançados os livros A Libertação de Valkyria e Tormenta 3DT. Em 2005, Cassaro e os demais membros do trio Tormenta, Rogério Saladino e J.M. Trevisan, saíram da Talismã, anteriormente conhecida como Trama, e passaram a trabalhar em duas editoras. A Mantícora, que publicou um outro jogo de Cassaro, Primeira Aventura, e a Mitos, editora. Na Mantícora, lançaram a revista Dragon Slayer. Diferentemente da Dragão Brasil, a revista era focada no sistema D20, criado em parceria com a equipe da D20 Saga, também publicada na Mantícora. Na Mitos, editora, o trio publicou as revistas em quadrinhos Holy Avenger Reloaded, Dungeons and Crawler e uma revista dedicada a 3DT, a RPG Master. Em 2006, Cassaro deixaria de dar suporte a 3DT por questões autorais. Segundo ele, a Talismã vendia manuais do sistema sem pagar os direitos autorais aos autores envolvidos. Com isso, o trio passou a se dedicar mais ao cenário Tormenta. Em março de 2007, Cassaro liberou o jogo em uma licença aberta, dando origem ao Super 3DT. Em nota: olá a todos! Como muita gente sabe, eu não tenho Orkut e não participo de listas e fóruns. É uma escolha pessoal, tenho direito à privacidade. Assim, essa mensagem foi postada pelo camarada Dr. Careca. Estou ouvindo dizer que existe certa aclamação pública para que 3DT seja considerado licença aberta. Também ouvi dizer que certo ex-editor alega que eu teria proibido a presença do jogo na Dragão Brasil. Mentira! É verdade que nós, autores de Tormenta, não aceitamos sua presença na Dragão Brasil após nossa saída da editora. A razão? Tormenta agora pertence à editora Jango, que, diferente da antiga editora, sempre honrou seus compromissos contratuais e tem sido a casa perfeita para Tormenta D20. Mas nenhuma outra editora publica 3DT.
Então, não havia e ainda não há qualquer razão para proibir sua presença na atual Dragão Brasil. É verdade, eu já disse isso antes e repito, que a editora Talismã continua comercializando produtos 3DT sem minha autorização e sem acertos de direitos autorais de 3DT. Mas essa é uma questão judicial a ser resolvida entre eu e a empresa. Eu nunca proibi ninguém de publicar ou trabalhar com 3DT. Não inventei esse jogo para ficar rico. Inventei para que mais pessoas joguem RPG. Proibir que seja usado seria burrice. Se 3DT foi removida das páginas da Dragão Brasil, não foi a pedido meu. Foi por pura decisão pessoal de seu ex-editor, que, aliás, nunca mostrou nenhuma prova de tal proibição. Ninguém nunca será capaz de apontar em nenhuma entrevista, fórum ou mensagem de e-mail qualquer declaração minha nesse sentido. Sobre a liberação como Open Game, às vezes vejo mensagens de fãs pedindo que 3DT seja a licença aberta. Eu nunca entendi direito a razão. Sempre existiram netbooks, sempre existiram adaptações não oficiais na internet. Eu nunca me queixei disso. Tornar 3DT uma licença aberta mudaria apenas uma coisa. Outros autores e empresas poderiam publicar e vender livros de 3DT sem pagamento de direitos autorais a seu autor. Ora, isso já está acontecendo. A própria Talismã vende manuais 3DT sem prestar contas ao autor. Não tenho nada a ganhar proibindo 3DT, nem nada a perder liberando. Sendo assim, eu, Marcelo Cassaro, autor do jogo 3DT Defensores de Tóquio, terceira edição, autorizo a liberação de suas regras, mas não personagens e ambientações, como conteúdo Open Game. Pronto, melhor assim? Abraços a todos. Cassaro, Marcelo Cassaro, Super 3DT. 4DT. Em julho de 2006 foi lançado o jogo 4DT, a quarta edição do jogo Defensores de Tóquio, pela editora JBC, editora nipo-brasileira especializada em mangás. Nesse jogo se usa 4 dados de 6 lados. O livro foi publicado sob a Open Game License. Essa edição é em si uma alteração do sistema D20, porém com dados de 6 faces. Por isso, ele recebe inapropriadamente o nome de quarta edição de D&T. Na prática, ele não é. Apesar da Dragon Slayer ter dado suporte ao jogo, ele não teve suplementos publicados. Foi prometido um suplemento intitulado Manual da Magia, porém, nunca chegou a ser publicado. E em 2010, o próprio Cassaro liberou o manual em formato PDF. 3DT Alpha. Em setembro de 2008, o 3DT voltou a ser editado agora pela Jambu Editora. O nome do novo manual é 3DT Alpha, inspirado no jogo Street Fighter Alpha 3. O manual foi lançado nos formatos impresso e PDF, que pode ser adquirido gratuitamente no site oficial da Jambu Editora. O novo manual não apresenta tantas diferenças ao sistema antigo, tendo um formato de leitura diferencial na maioria dos livros, páginas deitadas ao invés do formato vertical habitual, e sofrendo mudanças em algumas áreas, como o sistema de magia, agora mais simplificado e direto do que o antigo. O uso e conquistas de itens e equipamentos também mudou, agora sendo baseado em pontos de experiências, PEs, que também podem ser usados para diversas outras coisas. Em suma, mudança na mecânica e custo de muitas vantagens, novas vantagens únicas, novas escalas de poder e um sistema de magia totalmente reformulado. Assim como no ano anterior, o novo jogo teve uma licença aberta. Em nota, você é autorizado a usar as regras de 3DT em seus próprios jogos, livros ou títulos, mas não os elementos do mundo de Tormenta. Para estes, você precisa da autorização legal de seus autores. Marcelo Cassaro, Manual 3DT Alpha, página 11. Em 2010, foi lançado o Manual do Aventureiro Alpha, com os kits atualizados e com novas regras. Em novembro do mesmo ano, a partir do número 31, a revista Dragon Slayer passa a trazer matérias sobre o novo cenário para 3DT, Mega City. Em maio de 2011, a Jambu Editora publicou uma edição revisada do manual 3DT Alpha, sendo lançado com nova capa, mas com o mesmo número de páginas. A numeração das páginas também mudou. Além disso, as páginas são numeradas de forma simpática, como 1D mais número da página. Assim, a declaração da licença aberta do autor, antes da página 12, agora está na página 1D mais 11. Além disso,
A edição revisada se limitou a corrigir a ortografia e erros menores, em algumas poucas vantagens, perícias e magias. Poucas coisas foram realmente modificadas. Em 2012, seriam publicados 2 cenários oficiais para 3DT Alpha, Mega City de Gustavo Brauner e pouco tempo depois, Brigada Ligeira Estelar de Alexandre Lancaster. Enquanto Mega City é um cenário amplo, reunindo temas diferentes como androides, sobrenatural, super-heróis e outros, Brigada Ligeira Estelar é dedicado especificamente aos gêneros Space Opera e Mecha, com influência Schwarzbuckler. Em 2013, o cancelamento da revista Dragon Slayer, o site da Jambô passou a trazer material dedicado ao sistema. E em 2015, a tiragem da edição revisada se esgotou, no que a editora decidiu reimprimir, modificando algumas coisas. Muito pouco foi alterado em relação às vantagens únicas, no geral apenas de adequações de custo. Já as vantagens, quase todas as mudanças foram aplicadas para aumentar a utilização delas em jogo. Várias magias tiveram sua mecânica alterada também. Algumas regras também foram simplificadas e melhoradas, como escalas de poder, choque de energia e sacrifício heróico. De fato, não é uma nova edição revisada, mas uma segunda impressão, exatamente como consta no livro do jogo, na mesma página dos dados de catalogação. Em 2016, uma versão adaptada do cenário de Tormenta é lançada para o sistema com o nome de Tormenta Alpha. Por que manter o nome 3D&T? O próprio autor explica. Em nota, haveria um novo manual 3D&T. Novo, mas ainda trazendo o número 3. Qualquer fã sabe que eu procuro inspiração em Street Fighter para dar nome aos livros básicos. Street Fighter 2 foi o primeiro grande sucesso do game. Street Fighter 3 não agradou tanto, muita gente adora a jogabilidade, mas o elenco tinha o carisma de uma beterraba. Então veio Street Fighter Zero, ou Alpha. Uma volta às origens, mas com novos lutadores. A primeira versão de 3D&T foi justamente uma adaptação oficial licenciada de Street Fighter 03. Mais tarde, o 3 me avisou que Alpha é também um termo de informática para qualquer software ainda em estágio de teste. Como o jogo Pathfinder RPG, que nos Estados Unidos deve substituir Dungeons & Dragons terceira edição, e por enquanto existe apenas uma versão de teste gratuita. Marcelo Cassaro, Manual 3D&T Alpha, página 6 e 7. Em suma, o 3D&T Alpha, comparado ao Street Fighter, afinal, 3D&T é um jogo que simula jogos de videogame japonês, é também uma volta às origens, além do fato de que a primeira adaptação de 3D&T foi em Street Fighter Zero. Ele não poderia ter bebido em outra fonte para dar nome à nova edição, que na verdade seria 5D&T. Além disso, o autor já declarou gostar da mística do número 3, que permeia o universo Santíssima Trindade, 3 estados da matéria, etc. Na mesma oportunidade, ele também reconheceu a força da marca 3D&T. Esse nome pegou. Mudar agora causaria muita confusão. Podemos esperar novas edições usando uma mesma marca. 3D&T Victory. Em fevereiro de 2021, uma nova versão do sistema foi anunciada, chamada 3D&T Victory. Essa versão volta a trazer um sistema mais simples. Além disso, conta pela primeira vez com um cenário próprio de fantasia científica, intitulado Era das Arcas. Atualmente, há uma versão beta chamada 3D&T de Rodoviária, semelhante às antigas versões Fast Play. Para viabilizar a publicação, em 4 de agosto de 2023 foi lançada uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. O projeto foi bem sucedido e o financiamento de 6 de setembro de 2023 arrecadou R$ 778.079. Numeração das edições. À primeira vista, a numeração das edições do jogo parece confusa. Na prática, se considerarmos que uma edição de um jogo representa uma mudança nas regras, então 3D&T Victory corresponderia à 6ª edição. Veja a tabela abaixo. Sistema 3D&T básico. O sistema inicial de Defensores de Tóquio utiliza-se apenas de dados de 6 lados para a realização de todos os testes, tanto os de avaliação de dano quanto os de atributo. Basicamente, no combate, o atacante joga o dado e soma o resultado a determinadas características do personagem, alteradas pelas vantagens e desvantagens ofensivas. O defensor faz o mesmo, porém com suas características e vantagens defensivas. A diferença entre os resultados finais de atacante, força de ataque ou FA, e defensor, força de defesa FD,
determina o dano infligido. Para testes de características, aqueles que determinam o grau de sucesso do personagem em determinadas ações, o jogador joga o dado e compara o resultado com o atributo em questão, que varia de acordo com a ação que está tentando realizar. Se o número do dado for igual ou menor do que a característica envolvida, a ação é bem-sucedida. Caso contrário, a ação falha, não acontecendo ou sendo realizada de uma maneira não desejada. Retroclone. Assim como vários sistemas antigos, Defensores de Tóquio ganhou um retroclone, um jogo que emula as regras antigas do sistema, chamado Defenders of Old Tokyo, ou Defensores da Velha Tóquio em português, de Ricardo Cavazzani. O jogo foi elogiado pelo próprio Marcelo Cassaro. 3DT ainda ganhou diversas outras nomenclaturas, mas que mantinham a essência do 3DT Alpha ou turbinado, sendo alguns deles 3DT Reich, 3DT na Confraria, 3DT-Z, 3DTzão, 3DT Alpha 2, entre outros. E esse foi o vídeo da história de 3DT, o primeiro RPG brasileiro que nasceu com o intuito de satirizar os heróis japoneses, mas acabou se tornando um enorme sucesso comercial e um dos mais jogados até os dias atuais. Você já conhecia esse sistema de RPG? Ou mesmo já jogou com seus amigos? Deixa nos comentários que eu quero saber e vou dar coraçãozinho, combinado? E se curtiu o conteúdo, não deixe de clicar no like, se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos lançamentos sobre RPG aqui no canal, beleza? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, nos vemos no próximo vídeo e até mais!